Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a Lua cheia em Capricórnio, que acontece amanhã. Amanhã cedinho a gente já tem a formação da Lua cheia. Enquanto o Instagram vai notificando o pessoal, eu vou sentindo aqui o meu aroma do abeto de Douglas, maravilhoso. Adoro os óleos essenciais de árvore, né? Eles trazem esse senso de aterramento, de firmeza que tem tudo a ver com Capricórnio. Então, estou sentindo aqui um pouco aroma, para quem estiver vendo o vídeo, né, você vai poder ver aqui. Esse é o aroma do Douglas Fir, abeto de Douglas, muito, muito maravilhoso. Vamos lá então, deixa eu sentir mais um pouquinho o aroma aqui. Bom demais fazer a respiração e com óleo essencial para potencializar é ótimo. Vamos lá então falar sobre amanhã, a lua cheia em Capricórnio. Nesse dia, nesse sábado maravilhoso, tá um dia lindo lá fora. Tem uma galera, inclusive, ouvindo música bem alto. Eu acho que não vai chegar aqui na live, mas tá dando para ouvir daqui, né? Mas estou aqui, né? Porque estamos com uma lua em Capricórnio. Eu até comentei no Astral do Dia que é um sábado interessante para quem quiser focar no trabalho, nos afazeres, em tudo que é ligado à missão de vida. Né? Então hoje ainda estamos na lua crescente, amanhã, bem cedo, 7 e pouco da manhã, a lua faz oposição ao Sol e fica cheia no signo de Capricórnio. E é disso que a gente vai falar agora. O recado também que eu quero dar, que eu sempre dou, é: se você gosta do que a gente conversa aqui, vai para o Spotify, procura Astrologia e Tantra e começa a seguir o podcast lá para você poder receber as notificações todo dia de manhã. Eu mando um astral do dia. Inclusive amanhã domingo vai ter, né? Amanhã domingo tem muita coisa acontecendo e eu vou gravar, né, o astral do dia para amanhã. Vamos lá então para o nosso tema da live, lua cheia em Capricórnio. Na verdade, segunda lua cheia em Capricórnio. Isso não é uma coisa que sempre ocorre, né? Não é uma coisa que é corriqueira, é algo que já dá para a gente poder ter um significado, um simbolismo interessante. É a segunda lua cheia em Capricórnio, porque a primeira lua cheia aconteceu, né, agora recentemente, foi no grau 0, e agora a gente vai ter no grau 29, grau 29 do signo de Capricórnio, que é o último grau. Quando que ela ocorre? No dia 21/7, amanhã, domingo, 7h17 da manhã, aqui para o Brasil. Se você está vendo em outro país, faz aí a adaptação do seu fuso horário. Acontece aqui cedinho, ou seja, o Sol se levantou, né, amanhã de manhã, já faz a formação com a Lua, a oposição, né, de Lua e Sol, e em seguida, olha que bonito, eu estou vendo, esse mapa está muito bonito, pessoal. Esse mapa está muito interessante. A gente vai conversar sobre ele aqui, todos os detalhes dele. Mas uma das coisas também muito bonitas é que o Sol estará subindo, surgindo no horizonte, e Vênus vai estar logo ali. Vênus vai estar juntinho ali, subindo junto com o Sol. Vênus é a pequena benéfica. Aliás, eu recomendo todo mundo, né? Se você tem a prática de olhar para o Sol no pôr e no nascer do Sol, se você olha no pôr do Sol, você vai ver Vênus. Quando você estiver observando o pôr do Sol, depois que o Sol se pôr, vai ficar aquele laranjão ali no horizonte, e você vai ver um pontinho brilhando, é Vênus. É lindo demais, pessoal, porque quando você vê Vênus à noite, você vê no céu escuro, né? Então o céu ali, bem azul marinho, preto, enfim, o céu bem escuro. Aí você vê um tipo de brilho. Quando você vê Vênus naquele céu alaranjado, é um tipo de brilho diferente. Aliás, eu fiz um post aqui, né, no meu Instagram falando sobre a prática do sun gazing. Né? O sun gazing é essa prática de você observar o Sol nascendo e o Sol se pondo, onde você pode, nesses momentos, olhar diretamente para o Sol, receber aquela energia e dar uma bela ativada na pineal. Então fica a dica, vai lá no Instagram, ou se você está no Instagram já, né, vai aqui no Instagram e vê esse último post que eu fiz. Bom, então para quem acorda cedo, se você quiser, quando você estiver vendo o nascer do Sol, quando você estiver fazendo o seu sun gazing, saiba que esse é o momento que a Lua vai estar se opondo ao Sol e Vênus vai vir logo em seguida, né, se levantando junto com o Sol. Então o fato de ser uma segunda Lua cheia em Capricórnio, né, traz uma ênfase maior ainda para a energia desse signo. Né? E o signo de Capricórnio ele fala muito sobre missão, sobre realização, sobre a montanha que a gente quer subir. E eu achei interessante, como eu falei, né? Caiu aqui no fim de semana essa lua cheia em Capricórnio, né? Então hoje estamos com a lua em Capricórnio, que é um fim de semana interessante para a gente poder dar conta aí de fazer alguns afazeres. Né? Então eu estou aqui fazendo live, não consegui fazer na semana. Eu falei, sabadão eu venho, faço minha live, posto ali para todo mundo e faz parte ali do meu trabalho, faz parte da minha missão. Eu estou realmente vivendo ela aqui. Então, traz essa ênfase capricorniana. Qual é a montanha que você vai subir? Será que você está subindo a montanha certa? Será que tem alguma coisa que está te impedindo, né, de chegar no topo da montanha que você quer, que você gostaria? Será que, aí é um lado bem complicado, né? Você nem sabe a montanha que você quer subir? Será que você está perdida, está perdido nesse momento?
Então é bem interessante essa ênfase em Capricórnio para trazer realmente um olhar para isso. Né? Então, para quem já tem uma meta definida, para quem tem objetivos definidos, bora fazer acontecer. Né? Para quem ainda está meio em dúvida, para quem está meio perdido, vamos olhar para isso. Né? Aproveita aí que tivemos 2 luas em Capricórnio aí para trabalhar essa energia. E a lua cheia, ela sempre fala, né, de algumas questões aqui que eu repito aqui, a repetição é mãe do aprendizado. Ela fala sobre colheita, então já é um momento interessante que a gente pode ver como é que estão as colheitas na nossa vida. Desde colheitas breves, né, ou seja, aquilo que você plantou 15 dias atrás, algum hábito, alguma coisa nova, alguma finalização, né, porque a gente vai ver que o grau em que ocorre essa lua, que ela ocorre no grau 29, tem uma dinâmica interessante de finalizações também. Né? Ou seja, alguma coisa que você fala, isso aqui já deu, isso aqui eu vou deixar para trás, e principalmente se a coisa em questão, né, se o hábito em questão, se a situação em questão pode estar impedindo você, pode estar atrasando, por exemplo, a sua subida à montanha. Né? Então imagina que você de repente está carregando coisas que possam estar te atrapalhando. O grau 29, por simbolizar muito finalizações, pode trazer essa energia. Então algumas coisas eu vou finalizando para poder surgirem as novas e para que eu consiga, né, subir essa montanha com mais leveza. E esse grau 29, a gente vai ver que ele é um grau que vai ficar marcado para algo muito importante, que é a visita do próprio Plutão em setembro. Então, setembro, o Plutão volta para esse grau 29 de Capricórnio. Então, a lua cheia representa a colheita. Veja aí como é que estão as colheitas na sua vida, né? O que você está recebendo aí do universo. A gente teve. Quem quiser, pede para mim essa aula. Né? Quem quiser pode pedir. Está rolando o curso de astrologia, você pode entrar. Se você estiver vendo essa live gravada, eu vou deixar o link aqui. Depois eu quero organizar, deixar o link no Instagram, enfim, deixar ele mais visível para todo mundo. Mas está rolando esse curso. A aula dessa semana foi das leis herméticas. Né? E a aula da próxima semana a gente continua com as leis herméticas. Então, a primeira aula, né, das leis herméticas, eu falei da lei da vibração. E a vibração ela traz justamente isso, né? O que a gente está vibrando, o que a gente está recebendo do universo, qual é a ressonância que a gente está atraindo. Então é uma semana interessante, a lua cheia ela pode mostrar para a gente isso. Será que tem coisas legais acontecendo na sua vida, ou só vem desafio em cima de desafio, só vem bucha, né? Só vem coisa que é complicada? Isso pode ser um espelho, pode demonstrar como é que está a sua vibração. E aí eu sempre convido você, tenha cristais, eu estou com um aqui na mão, eu estou aqui com minha esferinha de amazonita, que ao mesmo tempo já faz uma massagem na palma das mãos, eu posso fazer uma massagem aqui na cabeça também, além de trabalhar minha energia. Então os cristais ajudam muito a elevar a nossa vibração, e os óleos essenciais também, né? Eles atuam nos chakras, tudo isso é bem interessante. Então veja como é que está a sua colheita. A lua cheia, ela também representa o transbordo emocional. Então algumas coisas que estão aí dentro, né, que podem de repente vir à tona, né, vir à luz. Então, por exemplo, a lua cheia ela tem uma energia muito forte porque ela ilumina a noite. E quando eu saio, eu gosto muito de sair à noite, às vezes, né, no meio do mato, e se é aquela noite sem lua que a gente fala, que a lua está nova, a lua está minguante, ou aquela lua que está com a luzinha fraca, o mato fica tudo escuro. Né, você não consegue andar numa estrada de terra direito, né, você tem que ficar ali, né, você não enxerga nada, é o breu, é o famoso breu. Mas quando a lua está cheia, a Suzana Rô, seja bem-vinda. Quando a lua está cheia, ele ilumina. Né? Então a lua fica iluminada, a noite fica iluminada. Então você vê coisas que estão ali. Isso traz um simbolismo muito interessante, porque a lua cheia ela tende a transbordar aquilo que estava no escuro e a gente pode enxergar. Então perceba como é que estão as suas emoções. Como é que estão as suas emoções. Eu achei muito interessante, porque a gente estava cozinhando lá na cozinha, eu e a Sullivan, ela estava assistindo uma aula de neurociência, né? E o professor ali estava falando da testosterona, e que a testosterona sempre foi, né, como posso dizer, associada à agressividade, e fato, né, ela pode trazer muita agressividade, mas que na verdade ela só vai mostrar aquilo que a pessoa é. Né, então ela vai trazer mais daquilo que a pessoa é. Então se a pessoa é muito agressiva, se ela tiver com excesso de testosterona, ela vai, né, estourar essa agressividade. Se ela for mais líder, se ela for mais para coragem, né, corajosa, a testosterona vai trazer isso. Então eu vi muito essa coisa interessante da testosterona aumentando as emoções e trazendo à tona também aquilo que a pessoa é, né? Porque aumenta o volume. Então a lua cheia ela traz esse transbordo. Então você pode também, já hoje, porque hoje à noite a lua já vai estar quase cheia, né? Se você olhar para o céu, ela já vai estar bem brilhante. Nessa madrugada, né, nesse sonho de hoje para amanhã,
o próprio domingo e o restante da semana, que na segunda-feira tem o resumo astrológico da semana. Você pode ir observando o que está vindo para você, o que está vindo à superfície, o que está transbordando, qual é o seu estado emocional. É uma semana muito interessante para você poder fazer aquelas análises, né, aqueles emocionários. Ou seja, você tem aplicativos que fazem isso, tem um no meu celular que ele fica toda hora perguntando, né, ele aparece ali para eu colocar a carinha de como é que está a minha emoção. Você pode reparar essa semana, né, qual é as emoções que você está sentindo. Faça aí, de manhã, de tarde, de noite. Né, para aí de manhã, veja como é que você se sentiu na manhã, se você ficou com muita raiva, se foi tristeza, se foi angústia. Depois você pode fazer no final da tarde, depois você pode fazer antes de dormir. E você vai ter um bom cenário do que está vindo dentro de você. Né? Muito interessante, esse transbordo que pode vir. A Suzana falou, estava observando que sempre que a luz está próxima ao ápice da lua cheia, fico muito melancólica. Sou canceriana de Sol e ascendente em Capricórnio. Como explicar isso? Você é canceriana de Sol e o ascendente é Capricórnio. Então você é canceriana. Você é ligada à Lua. Você é muito. A gente fala que são pessoas lunares, né? Pessoas que, eu também sou porque eu tenho a Lua em Câncer. Mas é isso, né? As pessoas que têm ali algum planeta em Câncer sentem muito a energia da Lua. Sempre tem muita essa energia. O melancólico, né? Essa palavra melancólica tem muito a ver com Capricórnio. Isso é interessante ver, né? O ascendente ali em Capricórnio. Mas observa, né? Você tem uma ligação forte com a Lua, eu também tenho. Eu observo que em Lua cheia eu costumo ficar muito mais agitado, o sono fica mais agitado, às vezes até atrapalhando o sono. Né? É bom observar. E às vezes um diário pode ajudar você a ter um padrão. Que app é, não vou lembrar agora, porque eu instalei faz tempo, e aí ele fica aparecendo ali, né? Vou abrir um aplicativo, ele aparece uma notificação ali para eu colocar uma das 5 carinhas. Mas quem pesquisar nas App Store da vida, colocar ali diário emocional, coisa assim, vai achar um monte, um monte. Né? E não precisa nem de aplicativo, na verdade. Você pode abrir um bloco de notas e falar como é que eu estou me sentindo. Estou feliz, estou triste, estou com raiva, né? E observando, né, esse padrão. Depois eu vou fazer o seguinte, né, para não ficar sem resposta, eu vou olhar aqui, né, o aplicativo no meu celular e coloco nos stories, né, coloco nos stories, porque agora eu não posso, né, sair da live para poder olhar o aplicativo, senão vai acabar a live, né? Bom, o que mais que a lua cheia traz para a gente? Clareza, né, como eu falei, a lua cheia ilumina a noite, ela deixa tudo mais claro, onde a gente pode enxergar as coisas, e é bem isso, né, se as emoções estão vindo à tona, se as emoções estão subindo à superfície, transbordando, a gente tem uma clareza melhor de como que a gente está nesse momento. Então é algo interessante. E principalmente, né, a lua cheia ela traz muito uma energia do equilíbrio. E a gente já vai falar sobre esse equilíbrio agora, né? A Josi falou Lua e Marte em Câncer no meio do céu. Olha só. Então, assim, eu não sei se você vai ter Lua e Marte no grau 29, né? Tem que ver se está no grau 29. Mas, de certa forma, o Sol está iluminando ali sua Lua e o seu próprio Marte. É um momento bem forte. Por que eu estou falando do grau 29? Porque é o último grau, é a transição entre Capricórnio e Aquário. É ali que vai acontecer a Lua cheia. Inclusive, planetas que você tenha no início de Aquário vão sentir essa energia também. O equilíbrio aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai ser também uma das aulas, uma das leis, né, das leis herméticas, é a lei da polaridade. E eu vou falar sobre isso na semana que vem, para quem estiver lá no curso de astrologia, a lei da polaridade. Então, quando a gente tem uma oposição na astrologia, que os dois planetas estão cada um numa ponta, né, cada um num signo oposto um ao outro, é um grande pedido de equilíbrio. Porque os signos que formam os eixos, eles falam de uma mesma energia, mas cada um num extremo dela, cada um numa polaridade dela. E aí, quando a gente tem os dois planetas se opondo, principalmente aí Sol e Lua, que são os luminares, é um convite a verificar como é que está o equilíbrio dessas energias. E como estamos falando do signo de Câncer e Capricórnio, é bom a gente verificar como é que estão os seguintes equilíbrios. Você pode até anotar aí, você pode parar um pouquinho para refletir depois da live, né? Como é que está o equilíbrio dentro de você entre o emocional e o racional? Né? Porque o emocional é ligado ao signo de Câncer, o racional é ligado ao signo de Capricórnio. A gente sabe que tem pessoas que tendem a ser muito emocionais, tem pessoas que tendem a ser muito racionais. Nenhum dos extremos é o ideal. Por quê? Porque a emoção, por mais que ela pareça muito primitiva, que ela, sei lá, algumas pessoas falam que deveria ser deixada de lado e coisas do tipo, né? Porque o ideal seria um pensamento totalmente racional, ela é muito importante. E não é para a gente deixar de lado. O ideal é ter sempre um equilíbrio. Né? Inclusive a própria ciência de hoje, né? Uma das questões que complica a ciência de hoje para lidar com esses assuntos mais ligados ao ser humano, como a própria astrologia,
é que o ser humano não é uma coisa binária, né? Não é bits e bytes, não é uma coisa totalmente matemática. O ser humano ele tem todas as nuances que vêm do plano emocional. Então vale a pena perceber. Né? Você, de repente, está jogando mais para o lado emocional e precisa trabalhar uma racionalidade, ou seja, precisa ir para o lado capricorniano, ou você está extremamente racional e precisa abrir o coração, precisa ir para o lado mais emocional. É um momento interessante para olhar. E se você perceber uma tendência para uma polaridade ou outra, é uma oportunidade para você poder buscar esse equilíbrio. Quem tem Netuno em Capricórnio? Eu tenho Netuno em Capricórnio, né? O Netuno é um planeta transpessoal. Ele é um planeta que ele é lento, né? Ele é bem lento, ele fica aí 14 anos em cada signo. Então ele representa mais uma questão geracional. Né? Netuno em Capricórnio tem uma tendência a levar a espiritualidade a sério, né? A ter uma questão forte aí com a espiritualidade. Mas para a gente ver no nosso mapa, tem que ver mais em que casa esse Netuno está. Né? Qual é a casa astrológica que o Netuno se encontra para ter uma coisa mais personalizada. Porque novamente, né, Netuno ele tem ali uma coisa muito forte de ficar um tempão em cada signo. Veja, Netuno já está um tempão em Peixes, está um tempão, e só agora em 2025 ele vai sair de Peixes para entrar em Áries. Quando ele entrar em Áries, vai ficar ali, né, vamos dizer assim, mais uns 14 anos nesse signo. Se ele está na casa 6, né, pode ser um sinal interessante de um trabalho com espiritualidade, de viver a espiritualidade no dia a dia. Né? É muito importante que usar esse lado espiritual, cuidar desse lado espiritual, da questão ali do inconsciente, seja uma prática diária, não seja uma coisa do tipo só uma vez por semana. Né? Pode trazer um trabalho que envolva amor incondicional, criatividade, porque a casa 6 ela fala do trabalho no dia a dia, né? É muito interessante. A Bárbara também tem Netuno em Capricórnio, tá vendo? Muita gente que está aqui vai ter Netuno em Capricórnio, por ele ser geracional. Se está na casa 1, é a forma que você vai para o mundo, é a forma que as pessoas te enxergam. Então, é um caminho de espiritualidade. Netuno no ascendente pode trazer mediunidade, pode trazer uma empatia muito grande. É muito importante saber trabalhar a proteção energética, né? Porque você pode captar muitas coisas e talvez não sejam suas, e aí saber fazer limpeza energética, fazer proteção energética é muito bom. Né? E pode ser um caminho, dependendo do que você trabalha, de uma conexão, de uma empatia muito forte com as pessoas. Outra coisa que esse eixo Câncer e Capricórnio traz para a gente, a questão do equilíbrio entre intimidade e vida pública. Então, é aquela coisa, né? Pode vir também alguma coisa que você de repente, sei lá, alguma coisa que está na sua intimidade que vem para a vida pública, principalmente para quem é famoso, né? Isso talvez não se aplique muito à nossa vida aqui de pessoas que não são famosas e tudo, mas para quem é famoso pode ter um transbordo, né, daquilo que está na intimidade, vai para a vida pública, ver como a vida pública afeta a intimidade. Isso pode ser uma coisa que afeta mais a gente mesmo, né? Como é que você lida com aquilo que acontece no seu trabalho, no seu dia a dia, no mundo exterior, e como que você chega em casa, né? Ter esse equilíbrio ali. Falando em casa, né? Também tem muito a ver com a questão do lar, né? A gente poder trabalhar o nosso lar e o quanto tempo, por exemplo, a gente fica, né, no nosso trabalho e quanto tempo a gente fica em casa. Hoje, como tem muito home office, o quanto tempo a gente só dedica ao trabalho e esquece também de se dedicar à casa, que é o nosso lar, que, né, nos acolhe, nos alimenta. São equilíbrios interessantes. Família e carreira, né, então também uma área que pode causar muito conflito, quando a pessoa, de repente, ela foca demais só na carreira, 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 esquece a família, uma hora vem uma cobrança, ou se a pessoa fica muito, muito apegada à família, a ponto de nem conseguir escolher a sua própria carreira. Aquelas pessoas que, por exemplo, o avô era médico, aí o pai era médico, aí a pessoa tem que ser médica também, porque ela está seguindo um padrão de família, nem é o que ela gostaria mesmo, né? Então perceber também como é que está esse equilíbrio entre família e carreira, e também passado e futuro. Passado e futuro. Então tem pessoas que vivem muito no passado, e tem pessoas que ficam só no futuro. Qual que é a ideia? Que a gente tem um equilíbrio. O equilíbrio é o que é o momento presente. Então você pode até revisitar o passado, né? Olhar para o passado, e também olhar para o seu futuro. Poliana, seja bem-vinda. Então é um momento para a gente olhar também como é que está o nosso futuro. Bom, falando, né, então sobre as energias, vale lembrar, como eu falei, é a segunda lua cheia em Capricórnio e que ela traz aí uma energia de finalizações, é aquilo que a gente finaliza para iniciar o novo. Vou falar agora dos aspectos, e são aspectos muito interessantes. Tem um aspecto que ele seria o mais medonho deles, né? Ele seria meio que um pouco amedrontador, porque envolve o senhor Plutão. Né? Então, Plutão, pessoal, é o último planeta que a gente mais analisa. Hoje tem Eris, mas Eris
a gente ainda não usa tanto na astrologia, né? Mas o Plutão, eu gosto, a gente adora, né? Usar o Plutão na astrologia. Ele é muito lento, ele tem uma órbita de 250 anos, o tempo de órbita dele, e ele é lento. Né? Então, se o Netuno fica 14 anos, o Plutão chega a ficar 20 anos no signo. Né? E ele está no movimento de mudanças ali, ele está no momento de transição de signos. A Poliana falou: escutei o céu do dia de hoje, acabei de fazer um post no LinkedIn para vender meu trabalho. Maravilha, é isso aí. É isso aí. Eu estou aqui, né, fazendo essa live também um trabalho, porque estamos num dia de Capricórnio. E depois que eu terminar essa live, a gente vai entrar num estudo, aí, num curso, para também viver a questão do trabalho e da carreira. Então, estamos num sabadão produtivo por aqui. Bom, Plutão, ele está ali, ó. Nesse momento, ele está no grau 0 de Aquário, 0 graus e 54 minutos. Ele está retrógrado. Ele está voltando para Capricórnio. Então, é interessante que a gente está vendo que a Lua, ela vai formar a Lua cheia. Em seguida, ela já muda para Aquário e se encontra com Plutão. Então, essa energia está muito presente. Por mais que sejam signos diferentes, a Lua está em Capricórnio, o Plutão está em Aquário, é uma conjunção muito forte que está ocorrendo ali. Então, o Plutão ele participa muito dessa lua cheia, o que traz uma ênfase maior ainda à finalização, né? A você deixar para trás algumas coisas para que você possa renascer. O Plutão ele tem esse significador de renascimento. Né? Plutão ele seria ligado a Shiva, por exemplo, né? na mitologia hindu, que Shiva é o destruidor. Né? Shiva é aquele que vem destruir. Mas ele vem destruir para quê? Para que algo novo surja. Plutão tem a ver com o arcano à morte, por exemplo, tem a ver com o arcano, né, caramba, é do Renascimento, mas estou tentando lembrar agora o nome dele, né, do arcano do tarô. Olha minha memória, cadê? No tarô de Tote ele até mudou, que é o Renascimento, é o arcano 20. É o arcano 20. Quem souber o nome do arcano 20, comenta aí para me lembrar, né, qual que é esse nome, porque dá aqueles branco louco aí acontece isso. Então, a gente está no momento de pleno renascimento. Deixar para trás aquilo que não serve mais e voltar. É o julgamento, ó, tá vendo? Veio o julgamento. No caso do tarô de Thor, se eu não me engano, ele mudou para Éon. O nome do arcano é Éon, mas é o julgamento. O arcano julgamento tem a ver com o Plutão, que é o renascimento, é a morte e o renascimento. Então, é um domingão, pessoal, um domingo de manhã, que a gente pode ter aquela meditação, grandes reflexões, né? Olhar, perceber justamente o que eu comentei nesses dias, né, no Astral do Dia, que a gente já está na segunda metade do ano, a gente já está chegando aí, vai passando o tempo assim, quando a gente menos vê, opa, está chegando 2025, né, e 2024 era ontem, então é uma coisa muito, muito interessante a gente perceber como que a gente está no andamento do nosso ano. E se de repente a coisa não está do jeito que a gente gostaria, o que pode estar atrapalhando? O que está atrapalhando, a gente pode causar aí uma transformação, né? Então, fazer aquela alquimia de deixar ir embora, trabalhar o desapego para poder nascer o novo. Então, isso aqui é muito interessante. A Elis colocou: estou tentando seguir suas dicas, mas me sinto desanimada com tudo. E não costumo ser assim. Acabo de sofrer um fim de quase começo de relação que estava muito bom. Mas é isso, trabalhando a deixaria. Aproveitando para me esforçar em mudar atitudes. Então, é um luto, né? Então toda essa questão de fim traz uma energia de luto que deixa mesmo a gente sem energia, deixa a gente um pouco mais introspectivo, cada um reage de uma forma também, né? Mas é interessante você perceber os ensinamentos, né? Do que veio, do que aconteceu nesse momento. Eu não sei como é que está o seu mapa aí, mas vale a pena olhar também, né? Onde tudo está acontecendo. Por exemplo, onde esse Plutão está mexendo, né? O que você tem ali no finalzinho de Capricórnio e no início de Aquário. Por quê? Porque o Plutão ele traz uma intensidade, ou seja, ele vai trazer para essa lua cheia uma intensidade maior. Temos Marte envolvido também, embora Marte esteja num aspecto interessante, ele está tenso com Mercúrio, então pode vir um momento de raiva, de nervosismo, pelas emoções estarem mais intensas. Né? A Lua visitando Plutão, né, a Lua fazendo conjunção com Plutão, traz a intensidade emocional e talvez o contato com traumas, com questões do passado que podem vir à tona. O Sol fazendo oposição a Plutão pode fazer a gente encarar alguns medos, algumas dores do passado. Temos que tomar cuidado nesse período também com disputas de poder, porque o Capricórnio ele também tem muito essa questão, né, de lidar com o poder, e o Plutão ele é mestre nisso, então vamos ficar de olho nisso também, para a gente não ter ali coisas ruins acontecendo nessa lua cheia. Mas o aspecto com Plutão ele seria o mais desafiador ali em termos de Sol e Lua, porque de resto
a gente tem aspectos fluentes, né? Então a Lua e o Sol estão fazendo ótimos aspectos. A começar com o Netuno, né? Então o Netuno ele também está no grau 29, ele também está num grau de finalização, o grau anarético que a gente fala, né? Só que no signo de Peixes. Então o Netuno ele faz um trígono com o Sol, né? Iluminando, o Sol iluminando o inconsciente, o Netuno trazendo a espiritualidade para a gente, e o Netuno faz também um sexto com a Lua. Então é uma lua cheia muito, muito ligada à espiritualidade. Né? Então, veja aí como é que está a sua conexão com a espiritualidade, como é que você lida com essa energia na sua vida. Também o Netuno traz muita energia dos sonhos. Né? Os sonhos podem estar bem ativos nesse período, especialmente essa semana aí, ó, que a gente vai ter, porque o mapa da lua cheia ele congela esse mapa até a próxima lua nova. Então a gente pode ter aí nos próximos 15 dias, de repente, um mundo onírico, né? Ó, noites com sonhos muito interessantes. Então, se você já tem conexão com sonhos que nem eu, maravilha, fica ali, né, se conectando e vendo os ensinamentos que possam vir. Se você é das pessoas que dizem não sonho, procura verificar essa semana, né, para você se conectar. Então, sempre eu digo, se a pessoa fala que não sonha, das duas uma, ou ela não dorme bem e tem que corrigir o sono, ou ela até sonha, só que esquece, não dá atenção para isso, ele vai embora. Né? E assim, tem sonho que não é tão marcante, então você acordou. Se você não se fixou ali para lembrar dele, talvez até para anotar, ele vai embora. Né? E aí você acaba esquecendo e acha que não sonhou. Mas pode ser um período muito interessante para essa conexão com os sonhos. E também com o inconsciente. E o inconsciente ele também tem muito a ver com a sincronicidade. Pode ser uma semana, não só essa semana, mas a próxima também, né, as próximas 2 semanas, onde a gente vai ter contato com a sincronicidade muito mais frequente. O Jung mesmo, né, eu estou terminando de ler o livro da sincronicidade, ele está ali, naquele canto ali, eu não consigo pegar agora porque senão eu vou derrubar tudo, mas eu estava lendo ali o livro do Jung mesmo, da sincronicidade, e ele comenta lá, né, que a sincronicidade vem quando o consciente, o lado racional, dá uma abaixada ali na intensidade e o inconsciente vem e traz alguma coisa à tona. Então, com Netuno na jogada, observe as mensagens que o universo traz para você, as mensagens do inconsciente. Então, assim, a sincronicidade que acontece pode ser uma mensagem que você vê em algum lugar, pode ser uma borboleta que tem uma determinada cor que você vê, e essa cor pode ser uma cor que o seu corpo está precisando. Né? Pode ser alguém que fala alguma coisa, alguém que aparece. Muito, muito interessante perceber isso. Olha lá, a Poliana falou, hoje eu vi 2 vezes horas iguais. 4 e 4. O 4 e 4, por exemplo, lembra estrutura, trabalho. Né? Então o número 4 é um número de muito trabalho. E o 9 fala muito de generosidade. Né? Da parte da espiritualidade também. Então ajudar, doar. Olha que interessante. Pode ser que o seu inconsciente está trazendo alguma mensagem nesse sentido. Né? Trabalhar bastante e também trabalhar a questão da doação, trabalhar a questão de ter uma conexão com algo maior. Né? Até aquela coisa, eu estava vendo também um livro hoje falando sobre as energias, né? Porque tudo tem uma energia, tudo tem um lado interior e exterior. E um tijolo, por exemplo, né? O tijolo é um tijolo, mas o tijolo que é um tijolo, por exemplo, de um presídio, ele tem uma energia. Né? E o tijolo que é o tijolo de sei lá, de uma igreja, ele vai ter uma outra energia. O tijolo que é do hospital, ele vai ter uma outra energia, porque ele está inserido num ambiente, né, que empresta aquela energia para ele. Então aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente faz também no ambiente, ajuda bastante a mudar o que está dentro. Bom, e também, olha só que interessante, além do Netuno trazendo toda essa conexão de espiritualidade, de entender o invisível, de entender as mensagens do universo, a gente vai ter Marte e Urano. O Marte, na verdade, ele já vai estar em Gêmeos, né? Por quê? Porque ele entra hoje em Gêmeos. O Marte já vai estar em Gêmeos. Mas ele ainda está numa conjunção com Urano, né? Ele está uma conjunção que já está se desfazendo, mas ele ainda está lá. Ela aconteceu essa semana, conjunção de Marte e Urano. E os dois, então, eles fazem bom aspecto aqui com a Lua e com o Sol. Né? Então é como se... Lembra que eu falei, né? A conjunção foi Marte, Urano e Algol. Né? E muita gente estava naquela apreensão, pô, Algol, o que vai acontecer, e não sei o quê. E eu falei bastante. Eu sempre gosto de trabalhar astrologia no sentido de que a gente olha para a energia e fala, eu quero usar assim. Né? Eu vou direcionar minha energia para isso. E Marte, Urano, Algol, né, tem muito aquela coisa do tipo, tirar fora, cortar fora aquilo que te paralisa. Né? Então, olhar para aquilo que te paralisa e pegar a espada de Marte, pegar a força ali de Urano e tirar fora. E claro que isso não acontece do dia para a noite, num único dia pode acontecer, mas não é o que geralmente é. A gente pode estar num processo agora de fazer essa limpeza. Então, o que te paralisa?
que te paralisa? E isso faz parte agora da lua cheia. Então pode ser uma lua cheia muito ligada à libertação também. Por quê? Porque já estamos falando de um grau anarético, um grau final, tanto de Câncer quanto de Capricórnio. Né? Então o Sol também já está mudando, né? Ele já vai mudar na segunda-feira para Leão e ele vai se fortalecer, porque o Sol rege Leão. E a Lua também, assim que ela for uma Lua cheia em Capricórnio amanhã, ela já muda para Aquário. Então, libertação, deixar algumas coisas para trás, cortar realmente algumas coisas, pode ser muito interessante. E como Marte está no grau zero de Gêmeos, representa muito isso, porque, veja, parte dos planetas estão nos últimos graus, no último grau, na verdade, né, no grau 29, e Marte ele está no grau zero, ou seja, ele está no primeiro grau do signo de Gêmeos. Então, mostra muito essa lua cheia uma energia de coisas que ficam para trás, coisas que finalizam e coisas que se iniciam. Porque o Marte ele já fala sobre força de início e ele ainda está no grau zero. Né? Ele vai se encontrar com Júpiter agora em agosto. Né? Então a gente vai ter uma conjunção de Marte e Júpiter muito forte. Muito importante olhar para isso. E mais ainda, né? Então o Marte está no signo de Gêmeos, trabalhando a nossa mente, trabalhando a força da comunicação, trabalhando ali a curiosidade, mas mais do que isso, como Marte está a 0 graus de Gêmeos, ele faz um trígono exato com Plutão, que está a 0 graus de Aquário. Ou seja, o Marte está ultra fortalecido porque ele recebe o trígono de Plutão, que é a oitava superior de Marte. E é uma fluência interessante. Né? Então, a nossa mente, pode ser inclusive amanhã domingão, fique atento, se conecte com isso, porque veja, é interessante, né? Você ter um direcionamento. A nossa mente pode receber muitas ideias. Podem vir ideias, podem vir insights. No nosso caso aqui, vai acontecer isso mesmo, porque a gente está assistindo um curso e esse curso com certeza vai trazer muito conhecimento e muitas ideias. Então, a sincronicidade está atuando muito bem para a gente aqui. Veja como é que vai ser o seu fim de semana. Procura ver que ele pode ser muito produtivo, até em termos de conversas que você tem com algumas pessoas e as pessoas possam te dar dicas. Mas é uma energia bem dinâmica de Plutão e Marte ali, trazendo força e energia e trazendo também um significado muito forte de renascimento, de ressurgir. Né? Então, se alguém estava meio para baixo, meio parado ali nos últimos dias ali, essa força pode trazer aquela força de impulso do ressurgir. Vai a dica também de um olhinho essencial de peppermint, de pimenta, de hortelã-pimenta, que sempre ajuda a dar aquela energia. Então, eu mesmo estava doido para tomar um café, né, agora depois do almoço, porque eu gosto mesmo do café, né, não é nem só porque eu quero acordar, é porque eu gosto do café, mas eu sei que não é muito legal, né, tomar o café. O ideal é que ele seja o mais cedo possível, para que ele vá sendo metabolizado e quando chega à noite não sobre, né, a cafeína dentro do sistema. Se eu tomar café à tarde, ainda pode ter uma meia-vida do café na hora que eu for dormir. Então eu resolvi, não vou tomar café. O que eu fiz? Hortelã-pimenta, né, fui sentindo aqui esse aroma, e aí ele substituiu, né, aquele cafezinho que eu poderia ter tomado. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem um aspecto que é hiper benéfico, um aspecto muito, muito legal que também está marcado nesse mapa da Lua cheia, que é o quê? A Vênus fazendo sexto com Júpiter. Então, são os dois ditos benéficos da astrologia, a Vênus chamada de pequena benéfica, Júpiter o grande benéfico, e os dois falando muito bem. A Vênus está no signo de Leão, o Júpiter está no signo de Gêmeos. São dois signos Yang, né? Então, dois signos que vão em busca, que vão atrás daquilo que eles querem. Né? Os Gêmeos na comunicação, no falar, o Leão na energia da vontade, na energia da criatividade, na autovalorização. Então, pode ser uma lua cheia bem interessante, primeiro, né, para trazer de novo um senso de. Ô Duque, vai ficar roncando mesmo? Duque, chega de roncar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está roncando alto. Está bem alto o ronco dele aqui. Então, a gente tem aí esse momento muito interessante para autovalorização, para renovar o nosso acreditar em nós mesmos, né? Renovar a autoestima. Esse contato com a espiritualidade pode ser extremamente benéfico, né? Para saber aquilo que a gente é. Nosso poder de atração pode ser aumentado, porque a Vênus fala sobre o magnetismo, sobre um poder de atração. A Vênus em Leão, ela traz muito uma energia do tipo, se eu me valorizo, se eu reconheço o meu valor, eu atraio aquilo, né? Porque o universo também, por ressonância, vai reconhecer. E o Júpiter, ele aumenta as coisas, né? Ele traz um lado de aumentar aquilo que ele toca. Então, é um aspecto muito interessante. Pode beneficiar relacionamentos, pode beneficiar negócios, principalmente se, como eu falei, a gente deixa ir embora aquilo que está pesado, aquilo que não serve mais, para poder surgir o novo. O novo, inclusive, vem com essa força de Vênus e Júpiter. Agora, tem um outro aspecto que ele é um tanto tenso,
né? Na verdade, ele já até mostrou as caras aí, né, no dia de ontem, porque a gente teve aí esse apagão eletrônico, né? Ainda bem que aqui não me afetou, né? Aqui não teve problema. É só uma cliente que ia depositar ontem, aí ela falou que não deu porque o banco caiu, beleza, né? Mas não me afetou. Pelo menos o Windows aqui não deu problema. Eu também não fiquei tão online, mas pegou muita gente no mundo aí, esse apagão que tivemos aí na parte dos computadores. E tem a ver com esse aspecto aqui que está acontecendo, né? Porque nessa lua cheia a gente vai ter Mercúrio fazendo uma quadratura com Urano. Mercúrio em quadratura com Urano. O Mercúrio está aqui, ó, no grau 26 de Leão e Urano está no grau 26 de Touro. Então essa quadratura ela é bem forte. Urano ele agita tudo que ele toca. Urano é elétrico e Mercúrio é a nossa mente, é a nossa comunicação. Então a gente pode ficar com os nervos à flor da pele, com a mente muito agitada, porque já vai ser lua cheia. Então a lua cheia já dá aquela agitada na gente. Mercúrio representando a nossa mente pode ficar muito, muito agitada. Vale a dica, né? Cristais que acalmam, óleos essenciais que acalmam, porque a gente pode ter picos, né, sei lá, de atividade mental que até esgotam a nossa energia. E também a comunicação, né? A comunicação pode ter aí alguns abalos. Tanto as coisas que a gente fala, por exemplo, eu aqui, eu estou percebendo que eu estou falando um pouco rápido e alguns esquecimentos já aconteceram, né? Então, Mercúrio em quadratura com Urano pode trazer alguns desafios para dormir, por exemplo, também, né? Quando a gente deita na cama e fica aquela agitação na mente, a gente não consegue dormir, fica a dica, porque isso vai valer, estou falando isso por quê? Porque Mercúrio essa semana, ele já entra no signo de Virgem, então ele já muda a energia, já vai ser bem interessante, já sabemos, ó, que estamos já na sombra de Mercúrio retrógrado, então, só para lembrar todo mundo aí, o Mercúrio vai retrogradar muito em breve. Ele vai entrar em Virgem e logo no começo de Virgem ele estaciona e fica retrógrado. Então a gente já está com o Mercúrio passando nos graus que ele vai retrogradar, chamada área de sombra. Então, isso vai valer. Esse mapa da lua cheia fica congelado até a próxima lua nova. Dica para todo mundo: cuidado com a comunicação. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Cuidado com a comunicação pode estar truncada, pode estar ali, talvez até um pouco exagerada, irritada, né, por conta do Urano. A nossa mente pode ficar irritada, pode vir uma irritação muito forte, porque além da quadratura com Urano, tem também, não está tão forte, mas tem uma quadratura com o próprio Marte, né, porque o Mercúrio ele vem, né, dessa quadratura com Marte que já aconteceu. Mas o lado positivo, né, o lado bom desse contato, porque é um contato com Urano. Então ele reforça até um pouco mais a questão da libertação. Então libertar a nossa mente daquilo que não serve mais, libertar a nossa mente daquilo que possa estar atrapalhando o nosso caminho. Então a dica aí é a gente poder falar, beleza, eu vou usar para libertação, mas eu não vou deixar com que eu fique extremamente esgotado, dê um burnout na mente pelo tanto de agitação que vai ter. Então dica, tem aí seu óleo de lavanda, tem aí seu óleo que acalma, né, para você poder respirar e trazer tranquilidade, faça pranayamas, gaste essa energia na natureza, tenha cristais que acalmam também, para você poder passar esses próximos dias da melhor forma. Pessoal, é isso, né? Então esse é o recadinho aí, aproveita amanhã, então essa lua cheia, amanhã tem astral do dia, então eu vou falar sobre a astral do dia amanhã, vou gravar ainda hoje, né? Ou no máximo amanhã de manhã, eu gravo para poder fazer isso. E a Poliana falou, só tenho dormido com melatonina, olha só. Mas veja, né? O nosso corpo tem que produzir a melatonina. Então é importante você ver se o seu estilo de vida e alguma coisa não está atrapalhando essa produção de melatonina. E também tem que perceber que o cortisol e a melatonina, eles se cancelam. Né? Então se tem um excesso muito grande de cortisol, a melatonina fica ali enfraquecida, coitada. Né? Eu mesmo percebo que às vezes que eu estou um dia um pouco mais estressado, eu acordo mais 3 horas da manhã e coisa do tipo. Por quê? Porque vem aquela descarga de cortisol e empurra a melatonina, fala vai embora, aí o sono vai embora também e a gente acorda. Né? Então vale a pena olhar para isso também. Até porque a melatonina, pelo menos pelo que eu já estudei aí, já ouvi muito falar, ela não faz tanto efeito assim, né? Não é uma coisa que seria tão, né, recomendado nesse sentido. Pessoal, é isso. Eu vou até anotar aqui para colocar aplicativo das emoções, porque perguntaram e eu não conseguia responder aqui. Eu vou postar nos stories. Né? Então lá nos stories eu vou colocar esse aplicativo para quem quiser utilizar e começar a gerenciar as emoções aí nesse período que está por vir. Também tem caixinha de pergunta aberta. Não sei se ela está aberta ainda, porque ela vai fechando, né, a cada 24 horas.
Mas se ela fechou, eu vou abrir daqui a pouco. Quem quiser colocar alguma coisa ali, trocar uma ideia, vai ter a caixinha de pergunta aberta também. Se você gosta da minha abordagem, tem curso de astrologia que está aberto. Se você quiser receber a última aula que foi das leis herméticas, é só pedir o link para mim. Eu te mando, você pode assistir, já ver como é que é. E se for o caso, já entra no curso semana que vem ao vivo, quarta-feira, a gente se encontra e as aulas são todas gravadas. E quer aprender sobre cristais, também tem um curso de cristais baratinho ali, facinho para você poder acessar e começar a aprender tudo que você precisa saber sobre cristais na sua vida. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo domingo, uma ótima lua cheia.